Vig, isso não altera muito o tombo da economia brasileira, não só no ano passado, mas por 2 anos consecutivos. E agora, como o Biga disse, vai devagarinho se recuperando. E vamos falar sobre isso com Alex Agostini, que é economista da Austin Rating. Alex, boa tarde. Alex, você me ouve? Olá, boa tarde, Denise. Então, tivemos essa variação pequena do PIB, mas eu gostaria de saber sua avaliação, sendo que a Austin já divulgou um levantamento aí que é feito em relação às principais economias do mundo, e o Brasil, de uma relação de 47 países, ainda está ocupando a antepenúltima posição. É isso, Alex? É isso mesmo, Denise. Claro, a gente primeiro analisa o PIB, né? A gente entende que tem algumas informações importantes e qualitativamente importantes, que é o crescimento do consumo das famílias e o crescimento dos investimentos, tá certo? Ou seja, mesmo que ainda crescendo ali na margem, né, os investimentos cresceu 1,6 em relação ao segundo trimestre, e o consumo das famílias 1,2. Isso é importante porque reforça aquele quadro, esse quadro de recuperação da confiança dos agentes econômicos, né, principalmente consumidores, investidores, empresários, que de fato, né, começam a acreditar que o pior já passou. Olha, o pior nós também acreditamos que já passou. Porém, num contexto global, onde há uma concorrência muito grande pela atração do investimento, o investimento é importante para reduzir o número de desempregados no Brasil, né? Vamos lembrar que ontem o IBGE divulgou o dado de mais de 12 milhões de desempregados ainda, né, no país. Então é importante que o Brasil tenha resultados de crescimento econômico muito maiores do que esse que deverá ocorrer em 2017. Nossa projeção é de 1%. E aí, quando nós olhamos nesse contexto global, com 47 economias, o Brasil só superou Dinamarca e Suíça, o que é natural, economias já desenvolvidas, maduras, crescerem pouco. Reino Unido em 0,5%, apesar de ter o problema lá do Brexit, né? Enfim. O Brasil precisa, como país emergente, crescer algo em torno de 3,5% para absorver essa mão de obra. Então, isso demonstra todo esse problema político que o país vive, erros anteriormente de problemas de gestão de política econômica que houve, que teve um custo muito grande, 2015, 2016, 2014, mas que agora, 2017, começa a ter um efeito positivo, principalmente pela gestão do Banco Central em controlar a inflação e reduzir a taxa de juros. Agora, Alex, houve uma recuperação dos investimentos, acho que essa é uma sinalização positiva, embora a relação investimentos-PIB continue ainda bem ruim, 16,1%, mas começa a respirar um pouquinho melhor, não? Esse é um ponto importante, Denise. Os investimentos, naturalmente, eles vão sustentar o crescimento do PIB ao longo do tempo. Então, é importante que o governo consiga, de alguma forma, transferir aos empresários e investidores um ambiente econômico mais estável. E isso passa, sumariamente, pelo ambiente político também necessariamente mais estável, que infelizmente não ocorre. E aí a gente está falando basicamente não só de disputa eleitoral, mas de principalmente aquele debate interminável, né, da aprovação da reforma da Previdência. Porque aí sim, o Brasil tendo aí um crescimento dos investimentos e em relação ao PIB, a gente poder vislumbrar aí algo em torno de 25% nos próximos 10 anos, o que é um tempo muito grande. Vale lembrar que China e Índia, por exemplo, têm investimentos em relação ao PIB da ordem de 30% a 40%. Então o Brasil precisa remar muito para chegar pelo menos a 20%, 25%, para aí sim ter um crescimento em torno de 3% a 3,5%. Crescer 6%, 7% como Índia e China cresce é quase uma utopia para o Brasil, porque nós temos restrições de oferta de produção, né? O custo aqui no Brasil é muito elevado, mas precisa levar a questão do investimento. Alex, tem um internauta aqui questionando, inclusive, se o Brasil teria condições de crescer 3,5% por causa de energia. Então, faltam investimentos também em infraestrutura, além da produção, da produtividade, competitividade da indústria, há necessidade de melhorar muito a infraestrutura, né? Muito observado pelo internauta, Denise, essa questão da infraestrutura
básica do país, não só a questão de energia elétrica, né, de fornecimento, mas também a questão de rodovias, né, a parte de logística, mobilidade urbana, terminais logísticos, tudo isso ainda são gargalos que o Brasil precisa superar. Porém, essa crise que fez com que o Brasil tivesse uma queda de fatores de produção da ordem de 7% no acumulado em 2015 e 2016, permite que o Brasil consiga crescer pelo menos até 2019, talvez 2020, sem ter esse gargalo de energia elétrica como um fator de preocupação. Então a gente conseguiria crescer, recuperar esses fatores de produção que foram perdidos, né, sem ter essa preocupação adicional com o fornecimento de inflação. É claro que tem uma grande aposta aí no horizonte de que as concessões que o governo federal vem realizando nas áreas importantes de infraestrutura possam também contribuir para elevar a oferta não só de energia, mas de outros serviços que faz com que ao longo do tempo melhore a produtividade e a competitividade do Brasil no cenário global e que naturalmente acabe sendo resultado aí de uma geração de emprego e melhora de renda, né? Agora, Alex, muita gente questiona quando a gente fala que o Brasil está em recuperação por causa de números ainda modestos, tem mercado de trabalho, muito desemprego. Agora é mais ou menos a história de um doente, de uma pessoa que fica muito, muito, muito doente, depois ela tem uma melhora, isso não quer dizer que ela esteja boa e que não possa ter uma recaída. Então é mais ou menos por aí o que está acontecendo com a economia, né? Exatamente. Essa analogia, né, do paciente que ficou enfermo, ela é muito boa, traduz de forma muito simples e objetiva para aqueles que conhecem pouco dessa dinâmica macroeconômica. O Brasil, não há dúvida que chegou na UTI, quando ele teve 2 anos seguidos de queda, 3,5% em 2015 e 2016, né? No acumulado deu 7% aí de queda, retração do PIB, né? Então aquele camarada foi para a UTI, 2017 parou de piorar, o que já é um sinal muito positivo para quem está bastante enfermo, e que agora há grandes perspectivas de uma recuperação. Agora, é claro que essa recuperação demora, não dá para esse cidadão que parou de piorar sair da UTI e ir, por exemplo, numa churrascaria, né? Fazendo essa analogia. Não pode abusar, né? Cuidados. Oi? Não pode abusar, né, Alex? Não pode abusar justamente por essa inconsistência que existe atualmente, tanto no campo político brasileiro, como também no cenário global. Tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte que afetam a perspectiva dos investidores global e a dinâmica da taxa de câmbio e que vale lembrar sempre que tem um impacto na inflação. E aí o Banco Central precisa ficar muito vigilante. Então, essa recuperação, Denise, do PIB, ela vai ser lenta sim. Ano que vem nós projetamos, por exemplo, um crescimento do PIB de 2,2%. Ainda é pouco, mas já começa nessa trajetória de um crescimento consistente, com a inflação crescendo pouco, com taxas de juros caindo para níveis historicamente baixos e de forma estruturada. Conversamos com Alex Agostini, que é economista da Austin Rate. Alex, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, para você e todos os ouvintes.